Tem uma dúvida da Eduarda Salomão dizendo que a lei fala da dispensa ser preferencialmente eletrônica, mas o artigo, porém, N67 trata como obrigatória. E aí? Wesley Costa, e esse é o Especialista Referência, podcast que a gente vai fazer hoje com o professor Matheus Carvalho, trazendo o conhecimento prático, a experiência do professor Matheus Carvalho para você. E a ideia hoje é trazer as principais dúvidas acerca da nova lei de licitações. Professor, seja muito bem-vindo, pessoal. Esse é o podcast Licitações na Prática, um quadro do Especialista Referência, onde a gente busca sugar um pouco da experiência prática do professor Matheus Carvalho e compartilhar esse conhecimento com vocês, especialmente agora que nós não temos mais a 8666 para começar as novas contratações. Professor, eu queria começar discutindo as principais dúvidas e, pessoal, fica super à vontade em trazer as dúvidas de vocês também. Professor, aqueles municípios de de poucos mil habitantes, municípios menores, com 20 mil habitantes ou menos, em relação ao artigo 95, parágrafos 2, e casos de um quarto de dispensa de menor valor. Como que a gente trata esse tipo de situação agora na 14133? Vamos lá. Para começar, em relação a esse dispositivo das contratações de pequeno valor, não há nenhuma diferença entre municípios com menos ou mais de 20 mil habitantes. Então, é importante entender, os municípios menores precisam entender que os privilégios trazidos para eles, no artigo 176, abrangem dispositivos específicos. O agente de contratação, que não é obrigatoriamente efetivo, o PNCP, que eles não precisam alimentar provisoriamente, e as licitações que, a princípio, podem não ser feitas de forma eletrônica durante esse período até 2027. Todos os demais dispositivos da lei serão aplicados da mesma forma para municípios com mais ou com menos de 20 mil habitantes. Tá? Então, não faz nenhuma diferença. Em relação ao agente de contratação, aí sim. Aí a lei diz que até 2027 esses municípios não precisam se preocupar em nomear efetivos para exercer essa função. Podem ser comissionados, temporários, enfim, dentro da estrutura que você tenha, desde que você nomeie esse sujeito para exercer essa função. No que tange, então, a essas contratações de pequeno valor, reiterando a ideia de que não importa o tamanho do município, Câmara, Estado, União, essas contratações precisam ser regulamentadas. É uma contratação que vai ser feita de forma direta, propriamente dita, e que deve ser feita preferencialmente via cartão de pagamento. É o antigo cartão corporativo, que hoje a gente fala em cartão de pagamento, e que deve ser preferencialmente utilizado para esse tipo de contratação direta. Tomem cuidado, porque sem planejamento, esse tipo de contratação direta pode gerar muitos erros com fracionamento de objeto. Então, essa contratação ela tem que respeitar limites do mesmo item no exercício financeiro. Eu não posso fazer uma contratação de 10 mil reais para um item e depois outra contratação direta dessa de 10 mil reais para o mesmo item em 6 meses depois, 2 meses depois. Então, esse planejamento é fundamental para que vocês não façam contratações diretas de forma fraudulenta. Perfeito, professor. Aproveitando, tem várias dúvidas surgindo. Ontem o senhor fez uma sessão de dúvidas na comunidade da imersão e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da imersão, o que já tem disponível exatamente relacionado a essas dúvidas. Inclusive, teremos outro plantão hoje na imersão, na comunidade da imersão. Agendamos o plantão hoje para as 19 horas, assim como o de ontem. E o plantão de ontem ficou disponível para os alunos lá, né? O vídeo está disponível para quem entrar na comunidade um pouquinho atrasado. Então, quem não entrou na imersão ainda, venha participar. A imersão é gratuita, ela começou na segunda-feira. A primeira aula foi disponibilizada na segunda, hoje já foi disponibilizada a segunda aula. E a nossa comunidade ela está a todo vapor, todo mundo participando todo o tempo, e nós estamos respondendo as dúvidas ali, ao mesmo tempo. Além disso, nós estamos fazendo esses plantões agendados com os alunos dentro da comunidade. Professor, uma dúvida que surgiu na comunidade, inclusive, que foi debatida lá e que eu acho que vale trazer aqui na visão, no conhecimento de todos, no caso do ETP, eu preciso do ETP para dispensa ou só o TR é suficiente? Muitos estão perguntando quando que eu posso dispensar o estudo técnico preliminar. Essa é
preocupação que eu passei a ter, né? Comecei a ficar preocupado com isso. As pessoas estão querendo se livrar do ETP a qualquer custo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o estudo técnico preliminar é um documento para dar segurança para vocês. Tá? Então, vamos diminuir um pouco essa ansiedade por não fazer ETPs. O estudo técnico preliminar, ele deve ser feito pelo órgão demandante e ele é uma forma que o setor de licitação tem de dividir a responsabilidade com o demandante em relação às especificações técnicas. Hoje, os demandantes pedem alguma coisa como um cliente que entra num balcão de uma loja. E não é isso. Os demandantes têm que entender que eles estão inseridos no processo licitatório. O ETP é essa divisão de atividades e essa inserção do demandante no processo licitatório. Ele é fundamental. Por isso, o que a gente vai estabelecer? O artigo 18 não cria exceções à elaboração de ETPs. Ele determina que o ETP deve ser feito nos processos licitatórios em geral. Então, nesses procedimentos licitatórios, é obrigatório o estudo técnico preliminar. Vale a pena ressaltar alguns posicionamentos de quem defende que é possível se dispensar ETP para licitações repetitivas, e eu não concordo com esse posicionamento e acho arriscado, pelo menos até a gente ter posicionamento efetivo dos órgãos de controle externo sobre o tema. No que diz respeito às dispensas e inexigibilidades, o artigo 72 da lei, expressamente, agora sim a gente está amparado em lei, ele diz que, nos casos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade, será feito o ETP quando for o caso. Então, o ETP, ele pode sim, mediante regulamentação, ser dispensado, tanto nas hipóteses de dispensa de licitação quanto de inexigibilidade. A título de exemplo, no governo federal, a IN 67 de 2021 dispensou os ETPs nos casos de dispensa de licitação. Nós não temos dispensa de ETP no caso de inexigibilidade no governo federal, mas aí sim é matéria de regulamentação que estados e municípios podem estabelecer essa desnecessidade do ETP para qualquer contratação direta, por exemplo. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Lá na aula que o senhor deu na segunda-feira, o senhor abordou bastante ETP e trouxe todos os detalhes desse processo, inclusive um modelo de regulamentação, modelo de utilização do estudo técnico preliminar, que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho desse material e da importância dele para os alunos que estão participando da imersão. Na verdade, é muito importante, nesse primeiro momento, se buscar padronizar as minutas dos documentos que são novidades, principalmente para a gestão pública e para os demandantes. Se a gente considerar que o ETP tecnicamente deve ser feito pelo órgão demandante, esse órgão demandante não costuma ter know-how na realização de etapas do processo licitatório. Então, para evitar até que haja uma discrepância entre o estudo técnico preliminar de uma secretaria para o de outra, que a gente tem secretarias, às vezes, muito bem estruturadas, como saúde, e tem secretarias pequenininhas, como, por exemplo, de esporte, né? Então, às vezes, são secretarias menores, não é que as pessoas não sejam competentes, é só porque a gente tem uma quantidade menor de braços, né, para atuar, e não são pessoas que atuam com licitação efetivamente, elas acabam sendo mais direcionadas para o serviço, a atividade fim daquela secretaria. Então, criar minutas padronizadas tem sido uma forma que o governo federal encontrou de minimizar o impacto da exigência de novos documentos. E a gente tem tentado difundir isso também nos órgãos estaduais e municipais. Trazer minutas padrões, debater com os alunos, para que eles consigam criar, inclusive, a sua própria minuta padrão. Então, a gente trouxe um modelo de ATP, por exemplo, na primeira aula do especialista, deixou disponível para os alunos, para que isso auxilie na padronização dessas minutas, o que vai facilitar, com mais rapidez, o órgão conseguir atuar de forma segura na nova lei de licitação. Tem uma dúvida da Manu, ela está perguntando se pode apenas mudar o presidente da CPL para agente de contratação ou se precisa criar o cargo e passar pela Câmara Municipal. Na verdade, a princípio, é possível, sim, você designar alguém para exercer a função de agente de contratação. Designar o presidente da CPL para exercer essa função funciona muito bem. Assim como designar o pregoeiro que você tenha também funciona muito bem. Mas é necessário, sim, a criação do cargo e a definição, inclusive, dos critérios de remuneração desse cargo. Então, são duas coisas diferentes.
a pessoa que vai exercer essa função é você quem define. Mas sim, precisa ser feita uma estrutura organizacional. Na verdade, é muito importante que os órgãos entendam que para atuarem com segurança na nova lei, eles precisam reorganizar a estrutura administrativa, criar algum tipo de fluxograma, definindo quem vai consolidar os planos de contratação, quem vai fazer os ETPs, as pesquisas de preço. Então, essas estruturas precisarão ser criadas. Muitos órgãos acabam tendo já uma meia estrutura montada e não precisam sequer criar novos cargos. Eu posso atribuir funções gratificadas que eu já tenha criado por lei e simplesmente aproveitá-las para atribuir. Mas é necessário que se pense nesse fluxograma, porque sem reorganizar a estrutura, vai ser muito difícil a realização do processo licitatório à luz da nova lei. Professor, o plano anual de contratações é sempre obrigatório? Vamos lá. De novo, a gente volta para a mesma questão preambular. Depois eu vou responder a pergunta. Mas, mais uma vez, deve-se tomar cuidado para não se tentar se livrar de documentos que foram criados na estrutura da lei para facilitar o andamento dos processos licitatórios. A criação de um plano de contratação anual não é um trabalho a mais, é um trabalho a menos, é um risco a menos. Sem um plano de contratação anual, como é que eu posso dizer? É desafiador fazer as contratações sem ter um risco de fracionamento do objeto, uma dispensa ilegal. Então, tem que se tomar muito cuidado ao deixar de lado ou tentar correr atrás de não executar determinados documentos que a lei trouxe com o intuito de garantir uma melhor contratação. Dizendo isso, a lei prevê o planejamento e a governança como princípios aplicáveis, mas ela não prevê o PCA como obrigatório, nem prevê sanções pela não elaboração do plano de contratação anual. No entanto, para atender aos aspectos principiológicos, é necessária a elaboração do plano de contratação anual, sim. Inclusive, hoje nós temos uma regra apresentada por uma recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, que é a recomendação número 1 de 2022, recomendando, e a gente sabe que quando vem recomendação do Tribunal de Contas a gente acaba aceitando, recomendando a elaboração de PCAs. Professor, tem uma dúvida da Eduarda Salomão, dizendo que a lei fala da dispensa ser preferencialmente eletrônica, mas o artigo, porém, a IN 67 trata como obrigatória. E aí? A Lei Geral de Licitação prevê ela como preferencialmente. No governo federal, a regulamentação diz, olha, aqui no meu âmbito é obrigatório. Então, compete aos estados e municípios, seguindo a lei geral, editarem a sua regulamentação. Lembrando que todas as vezes que os estados e municípios estiverem contratando com dinheiro federal, precisam seguir a IN 67. Então, a IN 67 de 2021 é o regulamento da União. O que, inclusive, eu tenho aconselhado aos estados e municípios que não tenham regulamentado suas dispensas a usarem ela por enquanto, porque não pode fazer sem regulamentação e vocês podem aderir aos normativos federais. Mas a IN 67 não é obrigatória diretamente para estados e municípios que tenham regulamentação própria quando estiverem contratando com recurso próprio. Então, essa é a diferença básica. A lei, que é geral e se aplica a todos, prevê preferencialmente eletronicamente. Perfeito, professor. Nesse cenário que nós estamos vivendo agora, a gente vê muitas dúvidas surgindo e até o tema desse podcast hoje é falar das dúvidas, as principais dúvidas da nova lei de licitações. Mas o que isso traz, professor, de oportunidade para advogados, contadores, profissionais que estão atuando em volta das licitações, especialmente aqueles que querem prestar serviço para entes públicos e empresas licitantes? O senhor falou na aula de hoje, na aula que foi disponibilizada hoje na imersão, sobre a inexigibilidade. Como que funciona esse processo para advogados, contadores, administradores? A administração pública tem a possibilidade de contratar esse tipo de serviço técnico de assessoria, por exemplo, por meio de inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos especializados com profissionais de notória especialização. A gente tem visto que muitos desses órgãos não têm conseguido efetivar a implantação com segurança sozinhos
Então, isso tem gerado uma demanda muito grande para esses profissionais que estão qualificados a fazerem essa implantação. Então, essa é uma oportunidade, sim, para aqueles que advogam na área ou que buscam um nicho de advocacia, porque muitas vezes a gente tem advogados ou que passaram no OAB recentemente, ou que estão atuando de forma genérica, mas não estão inseridos em nichos específicos, né? Com a nova lei, há uma grande oportunidade para esses advogados nicharem e atuarem com licitação. E esse nicho, a escolha do nicho, muda muito a vida profissional dos advogados. Uma coisa é você ser um advogado generalista, outra coisa é você ser um especialista em determinada área. Então, você consegue cobrar valores mais altos, você consegue ter demandas melhores e atuar com melhor qualidade e ser reconhecido naquele âmbito, né? Então, isso tem gerado espaço grande no que diz respeito aos órgãos, principalmente para a implantação e capacitação desses profissionais e para assessoramento jurídico. E as empresas também. As empresas começam a enxergar que, com a nova lei de licitação, o mercado do poder público se abre. A gente tem visto, ao longo dos últimos anos, um crescimento muito grande de empresas cadastradas no SICAF. Né? A iniciativa privada entendendo que consegue aumentar muito o seu faturamento porque o poder público compra absolutamente tudo. Então, conseguir prestar essa consultoria, auxiliar essas empresas, significa aumentar o faturamento delas e também costuma gerar resultados muito positivos para os advogados ou contadores que atuem nessa área. Então, a gente tem visto advogados, contadores, administradores, enfim, a gente tem visto isso acontecer com aqueles alunos que estão realmente se dedicando na nova lei de licitação, dado o momento de virada. A virada gera a oportunidade, ela não vai ficar aí o tempo inteiro, né? Mas quem consegue, na virada, se posicionar, acaba assumindo esse papel de referência aí ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que é uma oportunidade grande que a gente está vendo. Não acho, não, eu tenho certeza absoluta. Professor, e para quem não é advogado, você falou bastante de trazer a segurança jurídica para entes públicos e empresas e aqueles profissionais que atuam, querem atuar nessa área, mas não são advogados. Licitação é uma matéria muito interdisciplinar. Eu falo em advogados porque é minha área mesmo, acaba que eu sou viciado nisso. Mas, assim, no fim das contas, a gente vê contadores, administradores, médicos, engenheiros. Existem espaços que advogados não conseguem cobrir, por exemplo. A gente falava no outro dia de uma concessão de transporte do município de Congonhas, que eu estou fazendo a implantação, e para fazer orçamentação, cadernos técnicos, se precisa de profissionais de engenharia qualificados. São pouquíssimos que a gente consegue encontrar. Então, a verdade a matéria é uma matéria que abrange todo tipo de contratação de bem, serviço, obra. Então, é uma matéria que tem espaço para todo mundo. Nós temos, inclusive, pessoas que atuam com licitações e que são analistas e que não são de nenhuma dessas áreas que eu falei aqui, mas que são conhecidos efetivamente. Professor, tem uma pergunta do Henrique Lima aqui, perguntando qual o valor da compra direta na nova lei. E eu queria aproveitar a pergunta do Henrique, para o senhor trazer um pouquinho dessa oportunidade que as compras diretas, principalmente a dispensa, traz agora para todos aqueles que estão no Brasil inteiro. A lei traz um valor fixo, mas ela estabelece que o presidente da República deve alterar isso por decreto. Então, hoje, a princípio, na Lei 14.133, a regra é que é dispensável a licitação para aquisição de bens e serviços até R$50 mil e para obras e serviços de engenharia até R$100 mil. Mas a lei diz que esses valores serão atualizados pelo presidente da República anualmente. Hoje, esses valores estão atualizados, foi em dezembro de 2023, esses valores foram atualizados para R$ 59.900, R$906, no caso de aquisição de bens e serviços, e R$ 119.812 no caso de obras e serviços de engenharia. Tá? Então, a gente está aí na média de 60 mil e 120 mil. Esses valores não são fixos, eles são atualizados por decreto anualmente. Professor, aquele profissional que é concursado, que atua dentro do ente público, ele pode abrir um CNPJ para prestar esse serviço de assessoria, consultoria, capacitação na nova lei agora, dado o fato dele estar adquirindo e ter esse conhecimento? É muito importante a gente entender que o Estatuto dos Servidores Públicos não permite que servidor público seja administrador de empresas. Mas ele pode ser sócio de empresa e ele pode prestar serviço para empresas. Então, sim,
sem problema nenhum, desde que não haja vedação expressa no estatuto do cargo que ele ocupa. Então, por exemplo, se esse sujeito é procurador municipal e naquele município não existe vedação de exercer a advocacia, o que é muito comum de acontecer, na maioria dos municípios a procuradoria municipal não impede. Ele pode sim atuar e ele pode ter um escritório de advocacia, além do exercício da função da Procuradoria Municipal, ele pode, por exemplo, prestar assessoria. Eu, de novo, repito que estou falando de advogados porque acaba sendo a área onde eu consigo enxergar os maiores exemplos, porque é a área que eu atuo. Mas isso vai para um contador que atua em determinado município, que tem um escritório de contabilidade, e nesse escritório de contabilidade ele atua prestando serviço em outras atividades também. Claro que eu repito que não pode o servidor ser empresário, sócio, administrador de empresas privadas por vedação legal, mas isso não impede que ele exerça atribuições por intermédio de PJ, que ele seja sócio para atuar assim. Aliás, a gente tem visto isso acontecer com muitos dos nossos alunos, né? Então, eu fiz uma entrevista ontem, ou anteontem, eu acho, com a Laís, que é, por exemplo, servidora do município no interior de Santa Catarina, Belardo Luz, e que hoje presta assessoria, acabou de fechar, no dia da nossa entrevista, ela tinha acabado de fechar uma assessoria com uma associação para 21 câmaras municipais. Então, na verdade, é possível sim multiplicar, e a gente tem visto essa multiplicação acontecer, porque, como eu disse, pelo fato da gente ter poucos profissionais qualificados, aquele sujeito que conseguiu implantar no órgão dele, ele ganhou uma credencial, né, para os outros órgãos correrem atrás de contratar ele. Tem uma pergunta da Alexandra também, professor. Quanto às publicações em jornais de grande circulação, pode ser nível regional ou estadual? Pode sim ser nível regional ou estadual, não há problema nenhum. Lembrando que a divulgação em jornal de grande circulação é um grande problema, porque a lógica era de que ele não existisse, não estava no projeto de lei originário. Quando inserido pelo Congresso, isso foi vetado pelo presidente da República. No entanto, o Congresso Nacional, em 2023, derrubou o veto. Então, não há exigência de divulgação em jornal de avisos de dispensa, de resumo de contratos, nada disso. Mas o edital de licitação, infelizmente, tem que ser publicado em jornal de grande circulação, não precisa ser em âmbito nacional, tá? No entanto, você vai ter que publicar ele na íntegra dentro do PNCP, e isso já dará a ele essa projeção nacional que ele precisa ter. Professor, de quem que é a responsabilidade de elaboração do estudo técnico preliminar? Vamos lá. Primeiro é importante que vocês saibam que o que eu estou dizendo aqui não é uma obrigatoriedade para cada um dos órgãos. Quem tem que regulamentar a estrutura organizacional é o próprio órgão. A gente tem, por exemplo, câmaras municipais. Eu fiz uma implantação recentemente numa câmara pequena de Hortolândia. A câmara é pequena, o município não é tão pequeno assim, não. O município é de médio porte. É Hortolândia, São Paulo. E a câmara é sempre pequena em termos de estrutura. E dentro da estrutura da Câmara, eles decidiram que os demandantes ali, né, os gabinetes e tudo mais, eles elaborariam somente um documento de demanda e eles criaram um núcleo de criação de ETPs. No âmbito maior, ou seja, em âmbito de municípios, estados, isso não é muito lógico. Então, em regra, o que a gente vê é que o estudo técnico preliminar seja elaborado pelos órgãos demandantes. Então, pela secretaria estadual, municipal, aquele órgão que demanda acaba ficando responsável pelo detalhamento técnico do que ele está demandando. Esse é o ideal. Mas eu repito que essa estrutura precisa ser criada no âmbito de cada município. Os entes municipais, eles precisarão regulamentar essa estrutura organizacional para definir as atribuições. O ideal, mais uma vez eu repito, é o que é feito no governo federal e na maioria dos estados, é que os demandantes, aqueles que estão demandando o item, fiquem responsáveis pela elaboração do ETP, até porque, até para que não reclamem posteriormente da falta de qualidade técnica do item que demandaram. Pessoal, queria lembrar a vocês que o professor Matheus detalhou esse tema de estudo técnico preliminar e todo o procedimento licitatório comum na aula 1, que saiu na segunda-feira, na imersão Licitações na Prática. Basta você acessar especialistareferência.com.br para assistir essa aula. E detalhou também dispensa e inexigibilidade na aula 2, que foi disponibilizada hoje, além de ter feito um plantão de dúvidas
trazendo várias questões para a prática ontem e vai fazer hoje às 19 horas mais um plantão de dúvida exclusivo na comunidade dos alunos da imersão, que é 100% online, gratuito, e mais uma vez você acessa pelo especialistareferência.com.br. Professor, avançando nesses assuntos, aqueles que não fizeram plano anual de contratações em 2023 para 2024, o que fazer agora? Assim, na prática, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Porque todos estavam imaginando que, assim, até 30 de dezembro todo mundo esperava que a lei fosse prorrogada, apesar de tudo indicar em sentido contrário. Então agora vai ser um desafio. Fazer a nova lei, atuar na nova lei sem o plano de contratação é o que vai ter que ser feito. O que eu sugiro é que tente se planejar com base na lei orçamentária anual aprovada para criar um mini plano, ainda que interno, para evitar problemas nas contratações. E que tomem cuidado para fazer um bom plano de contratação anual para 2025, que servirá de parâmetro, inclusive, para os anos seguintes. Professor, a gente vê várias questões e questões do dia a dia para serem resolvidas, e muitas pessoas às vezes não sentem o apoio, seja do ente público, seja da empresa que atua, e precisam se capacitar, e às vezes não tem tempo, não tem condição. O que essas pessoas podem fazer para aproveitar esse momento? Agora é o momento de sair na frente. Né? A gente tem falado isso todo o tempo, parece repetitivo, mas às vezes a gente não entende a importância de sair na frente em qualquer ramo do conhecimento, em qualquer área do conhecimento. Então, quando a gente enxerga pessoas bem-sucedidas, essas pessoas em algum momento conseguiram sair na frente dos que vieram posteriormente para executar essa atividade. Então, quando a gente enxerga que uma nova lei gera uma demanda tão grande, a gente estabelece que aquelas pessoas que saírem na frente, sem dúvida nenhuma, vão, em pouco tempo, acabar assumindo a dianteira mesmo e a qualificação maior para se tornarem referência tanto para os órgãos quanto para as empresas, que ao longo dos próximos anos, a partir de hoje, terão que atuar com licitação. Pessoal, daqui a 15 anos, você vai olhar para trás e muitos que se formarem daqui a 3, 4, 5, 6 anos vão entender que perderam essa oportunidade. Que é o que aconteceu comigo. Né? Eu me formei em 2006. A lei de licitação já tinha 15 anos. Então, eu tive que entrar no mercado em que eu tinha pessoas com 15 anos de experiência na minha frente. Então, agora a experiência está zerada. Esse é o momento de entrar e entrar para e passo com todo mundo. Né? Então, por isso que a gente tem falado tanto em aproveitar essa oportunidade, em se dedicar à nova lei de licitação e colher os frutos adiante. Professor, são várias dúvidas. Eu vou colocar mais uma para a gente poder encerrar. E é uma dúvida que tem surgido muito com o contexto desse ano, que são os shows artísticos. Como processar e trabalhar uma inexigibilidade de forma segura nesse momento com relação às questões de shows artísticos? A lei traz algumas regrinhas, né? Basicamente 3 cuidados precisam ser tomados. Primeiro, a contratação tem que ser feita com o próprio artista ou com o empresário exclusivo. Muitas vezes a gente vê o artista assinando cartas de exclusividade com muitos empresários. Então tem que ter um cuidado em relação a esse empresário exclusivo. O segundo é o preço, e deve-se tomar cuidado, tomando por base as contratações anteriores do próprio artista, do próprio fornecedor, para verificar ali dentro de parâmetros que ele não está cobrando mais caro do que o que ele costuma cobrar. E o terceiro é a comprovação de que esse artista é consagrado pela mídia ou pela opinião pública e que se pauta em parâmetros mesmo. Né? Não temos um critério objetivo, mas parâmetros que vão auxiliar nessa análise. Tem que ter muito cuidado. Quanto mais bem fundamentado o processo de inexigibilidade, mais difícil que você tenha problemas mais adiante. Pessoal, esse foi o podcast Licitações na Prática. Professor, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo hoje para tratar esses critérios práticos e dar segurança para todos esses profissionais que querem ser referência na nova lei. Eu que agradeço, Wesley. Beijo para todos. Espero vocês na nossa comunidade hoje ainda. Um abraço, pessoal. Obrigado.